o Espírito e fale no nosso coração. Pai, que o Senhor use nessa noite de modo tremendo, que ele de forma singular possa falar a cada coração de acordo com o teu Espírito e trazer vida aos nossos corações. Que o Senhor use nessa noite de modo tremendo, em nome de Jesus. Amém. Sobre a graça e a paz de Jesus, amém, irmãos? Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Gostaria de convidá-los a lerem comigo de maneira alternada essa carta, enquanto eu lerei os versículos ímpares, os irmãos estarão lendo os versículos pares. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós nos exortamos a que não vos derroubado aos nem vos perturbeis, quer ser quer falar, quer eleite, onde Deus é de nós, supondo que nem chegar a Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual os homens ou é objeto de culto, a ponto de acessar-se das palavras de Deus, ostentando como foram deles. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis que eu pretendo para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E Deus será revelado no inimigo, a quem o Senhor Jesus matará com toda sua boca e o destruirá pela manifestação de sua ira. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, Com todo o plano de justiça das quais porque não acolheram a mão da verdade para expressá-las. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, A fim de serem jurados todos quantos não deram crédito à verdade, antes de ser contrário e represados na justiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para o que também nos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele Deus por nosso Pai, que nos amou e nos deu a consolação e nos oferece pela graça. Juntos, Console o vosso
agradecemos pela tua palavra. Pedimos a ti, Deus, que fale ao nosso coração, nos mostre a sua verdade, opere poderosamente em nossas vidas. Para a glória e para o louvor do teu nome. Ó Deus, santifica o teu povo, instrua o teu povo, alimenta o teu povo para a glória e o louvor do teu nome. Em nome do teu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, na semana passada, nós começamos a exposição na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E falamos que ela teria acontecido por volta do ano 52 depois de Cristo. Há quem diga, e eu vou repetir isso mais uma vez, que as duas cartas, cada uma foi escrita para um propósito ou para um tipo de público dentro da igreja. Há quem diga que a primeira carta foi escrita para a liderança e a segunda para os liderados. Mas eu prefiro acreditar nessa complementariedade das duas e dizer que as duas cartas foram escritas para as lideranças e para os liderados. E então nós vemos que na primeira carta Paulo ele dá uma breve explicação sobre a vinda do Senhor Jesus e ele vê a necessidade de ter que escrever um pouco mais. Nós vimos que na nossa vida de tribulações, como ele vai falar no primeiro capítulo, Deus nos concede alívios momentâneos, temporários, onde nós temos fé, onde nós temos comunhão com os irmãos, onde nós temos comunhão com Deus, onde nós temos esperança da glória, e isso tudo nos serve como consolos temporários. E que no versículo 7 ele vai demonstrar que haverá um alívio final, e o alívio final se dará com a manifestação do Senhor Jesus, quando ele virá buscar o seu povo. Ele diz aí no versículo 7: a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então nós falamos que a vinda de Jesus é o alívio final para o seu povo. Para os ímpios não, para aqueles que preferem andar em seus pecados não, para aqueles que preferem viver segundo a sua vontade não, mas para o povo do Senhor, para os servos do Senhor, a vinda do Senhor é o alívio final de todas as tribulações, dores, perseguições, lutas e outro tipo de dificuldade que a gente possa passar. No segundo capítulo, então, nós vemos Paulo ele dizer que o Senhor virá, mas algumas coisas são necessárias que aconteçam antes. Nosso irmão Márcio leu um texto de Mateus capítulo 24 que vai refletir o princípio das dores. O princípio das dores é o momento que Cristo demonstra a introdução da sua vinda. Ele já mostra que há terremotos, ele já mostra que há morte, que há falta de amor, que há guerras, mas isso vai se agravando com o passar do tempo e começa também a haver perseguição da igreja. Roma perseguiu a igreja cristã, perseguiu a igreja cristã lá no primeiro século, matou vários cristãos. Foram lançados cristãos nas arenas para serem devorados por feras, para lutarem contra gladiadores armados enquanto eles estariam desarmados. Então os cristãos eles eram afligidos o tempo todo por causa da fé em Cristo. E os tessalonicenses acreditavam que Jesus já estava voltando naqueles dias. Por quê? Porque eles estavam sendo atribulados. E aqui cabe a gente fazer um parêntese para nós pensarmos, irmãos, que em todo lugar no mundo onde os cristãos vivem verdadeiramente a fé deles, eles são perseguidos. E que se a nossa vida está na maior tranquilidade, é porque realmente falta um pouco mais de fidelidade nossa, falta um pouco mais de compromisso nosso com Deus, porque a partir do momento que a gente começar a mexer com as esferas nas quais nós estamos inseridos, no trabalho, na faculdade, na escola, a gente vai sofrer perseguição. O apóstolo Paulo diz isso, na sua segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Então é fundamental que nós entendamos que o só guardarmos a palavra de Cristo nos traz perseguição. Isso é bem verdade, porque Jesus ele disse em João capítulo 17: eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou.
aquele que zela pela palavra, aquele que divulga a palavra, aquele que não abre mão dos valores da palavra de Deus. O mundo persegue, o mundo odeia, o mundo escarnece, o mundo subjuga, o mundo desvaloriza. Basta que nós amemos a Deus e guardemos a sua palavra em nossos corações e a pratiquemos. Então o mundo vai nos odiar se nós guardarmos a palavra, amarmos a Ele pela palavra. Jesus diz, olha, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Se nós realmente amarmos a Deus e a Jesus, nós guardaremos os seus mandamentos. Então, os Tessalonicenses passaram por tamanha tribulação e perseguição por causa da palavra. Nós vimos isso quando expomos a primeira carta, que desde quando o Evangelho chega na cidade de Tessalônica, aqueles irmãos são perseguidos, são presos, têm que pagar fiança para sair, né? E então nós percebemos aí uma igreja que amou, no primeiro momento amou o Senhor e viveu aquele amor verdadeiro, aquele amor genuíno, aquele amor prático, e também se amavam e também ajudavam irmãos necessitados nas obras de caridade. Então o apóstolo Paulo ele começa a falar algumas coisas muito interessantes sobre o que vai preceder. E eu queria que nós meditássemos nesse tema, os eventos que antecedem o nosso alívio final. Os eventos que antecedem nosso alívio final. Ok? Então o que é que vai acontecer antes de acontecer o nosso alívio final? Antes de acontecer o nosso alívio final, vai acontecer um grande afastamento da fé. Vai acontecer que pessoas vão abandonar a fé em Cristo. Pessoas vão viver mecanicamente a fé. Pessoas vão viver de maneira muito desempolgada a fé. Elas terão mais prazer no materialismo e no entretenimento do que na fé. Elas terão mais gosto pelos eventos e pelas festas e pelas propostas que a sociedade e o mundo oferecem do que pela fé. Então, é o evento chamado apostasia. Apostasia significa quando alguém decide rebelar-se, quando alguém decide negar algo, quando alguém decide abandonar algo. Essa é a expressão, é o significado da expressão apostasia. Quando Jesus está falando com seus discípulos, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A expressão grega para negue-se é justamente apostate-se, né? Abandone-se, ou seja, negue-se em suas vontades, negue-se em ter você mesmo o controle de sua vida e siga-me. Eu agora vou ser o seu líder, eu agora vou ser o seu chefe, eu agora vou ser o seu mestre, eu agora serei de fato o Senhor da sua vida. Então, o Jesus ele usa justamente a palavra apostate-se. Esqueça você mesmo, abandone você mesmo, rompa com a sua própria vontade para me seguir. Então esse é o significado da palavra apostasia. Só que o que acontece? Nós estamos, em vez de nós nos abandonarmos, nós estamos abandonando o Senhor. Então está acontecendo a apostasia. Quando nós estudamos aqui nas terças-feiras sobre o que proíbe o primeiro mandamento, e nós vimos que um dos aspectos da proibição dos mandamentos do Senhor, especialmente do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, um dos aspectos bíblicos que nós vimos é justamente a mornidão. A mornidão é um pecado proibido no primeiro mandamento. Sermos mornos, sermos indiferentes. Por quê? Porque quando nós somos mornos, nós estamos fazendo a nossa própria vontade, a vontade do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa. Então nós estamos desejando aquilo que nós queremos, em vez de fazermos aquilo que o Senhor quer. Então nós estamos nos fazendo o Senhor das nossas vidas. Então um dos pecados proibidos no primeiro mandamento é sermos mornos para com Deus. É
devagar na fé, frios para com Ele. Isso significa, queridos irmãos, que a apostasia começou em nossa vida individualmente. Antes da vinda do Senhor Jesus, a apostasia é o primeiro evento que vai acontecer em nosso meio. Nós vamos começar a abandonar a nossa vida. Nós vamos começar a abandonar o congregar. Vamos começar a abandonar a comunhão. Vamos começar a abandonar a leitura bíblica. Vamos começar a abandonar as atitudes de evangelização. Vamos começar a abandonar toda forma de contribuição na obra de Deus. Nós começamos a apostatar. Já estamos apostatando. Faça uma análise clínica de você mesmo. E pense como está o seu coração hoje para com Deus. Como está a sua empolgação em servir? Como está a sua empolgação em chegar no culto, ir para o culto? Posso dizer uma coisa? Você é um apóstolo. Você está abandonando o seu Salvador. Mas é possível que você, nesta noite, diga: Senhor, eu quero perceber a grandeza do teu poder na escolha soberana que o Senhor fez de mim mesmo. Eu quero que o Senhor me prove, Deus, que de fato as minhas escolhas são para a gratidão. Mas eu quero que o Senhor aqueça o meu coração e me transforme poderosamente para que eu possa servir o melhor. Para que eu possa ver a tua glória em tudo e desejar a tua glória em tudo. Queridos irmãos, a apostasia já começou. E começou na sua vida. Começou na sua casa. Começou na sua família. Começou no seu trabalho. Começou na sua faculdade. Começou quando você está com seus amigos. Ela já começou e você tem sido um agente da apostasia. Você tem demonstrado que não vale a pena seguir a Cristo. Você tem demonstrado que não vale a pena seguir a Cristo. Que é mais emocionante viver com o mundo. Que é mais emocionante viver para si mesmo do que viver para aquele que por você morreu e ressuscitou. Então, o apóstolo Paulo, ele usa uma expressão no versículo 1, quando ele usa, veja o versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, eu queria que nós pensássemos muito nessa expressão e a nossa reunião com Ele. A versão grega do Antigo Testamento, quando Deus ele fala que iria lá em Ezequiel, capítulo 34, nas promessas que ele faz em Jeremias: eu mesmo vou ajuntar o meu povo. A versão grega do Antigo Testamento, que foi escrita em hebraico, traz justamente essa expressão: quando o seu povo vai ser reunido por ele. Olha só que maravilha! Jesus, ele virá nos reunir com ele. Ele virá para nos juntar no mesmo aprisco. Ele será o único pastor. Haverá um só rebanho e um só pastor. O rebanho não é a igreja presbiteriana, o rebanho não é a igreja Assembleia de Deus, mas o rebanho faz parte dessas igrejas. Como disse o pastor, ele disse que a igreja de Cristo transita em nossas igrejas. Será que você faz parte da igreja de Cristo que transita na igreja? Ou será que você só transita? E ele usa uma expressão que era usada para as caravanas reais. Ele usa uma expressão que ela vinha com uma expectativa de comitiva real. A palavra parousia, que significa a vinda ou chegada de um rei, ou chegada de um soberano, ou chegada de uma grande autoridade. E ele usa essa palavra parousia para dizer: olha, a expectativa é que vem a maior comitiva. E é bonito que Mateus vai dizer que ele vai ordenar que os seus anjos reúnam dos 4 cantos da terra os seus escolhidos. Então virá uma comitiva com Cristo, ele
virá na sua glória com seus santos anjos para buscar o seu povo. E Paulo vai confirmando tudo isso. Olha, ele vai reunir, é verdade, vai acontecer, mas vocês precisam saber algumas coisas muito importantes. E aí, no versículo 2, ele vai usar uma expressão, uma frase muito interessante, que na revista atualizada, na versão da sua Bíblia, da minha Bíblia, ela fica um pouco meio solta, assim, não demovais da vossa mente, quando ele diz aí, ó, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu não espere que alguém tire isso da sua mente, não. Você mesmo está perdendo isso da sua mente. E a ideia aqui é sobre uma estabilidade perdida. É quando alguém está muito... quando uma casa, por exemplo, ela é várias vezes sacudida por um terremoto e a sua estrutura começa a ficar comprometida. Ela saiu da firmeza da estrutura que estava. Então, reflete aí uma estabilidade doutrinária perdida. Olha, ele diz assim, olha, vocês não percam esse foco, vocês não percam a firmeza da fé de vocês, não percam a firmeza da doutrina que vocês receberam. E ele continua aí, com facilidade. Irmãos, facilmente nós deixamos para trás uma pregação que Deus fala ao nosso coração poderosamente. Facilmente. Ouvi o Estênio Márcio falar uma vez, ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim, olha, uma pregação, ela dificilmente não fica muitos anos na cabeça de alguém. Cada um aqui tem uma pregação que marcou a sua vida. Um momento, uma coisa que ouviu, que Deus falou contigo por meio de uma pregação, mas dificilmente você fica com a mensagem por muito tempo. Agora, uma música, ela fica muitos anos na sua cabeça. Quando a música é ruim e é errada, aí é pior ainda, né? Porque ela fica martelando na nossa consciência e a gente fica o tempo todo perdendo a estabilidade do conhecimento por causa de uma música que se coloca de maneira errada. Então, ele vai dizer aí, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. E essa expressão perturbeis no grego significa que as pessoas de fato estavam perdendo o controle emocional. Olha só o que um ensino errado pode provocar na vida de uma pessoa. Ela perde o seu controle emocional, o seu estado de controle por causa do ensino errado. No que fala em relação à fé cristã. Então, vou continuar aqui. Aí ele vai dizer, quer por espírito, e a palavra espírito não é espírito mesmo, mas é espírito de ensinamento, de filosofia, de uma corrente de pensamentos. Então, essa é a ideia de espírito aqui. Quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ele disse, olha, não se abalem, porque ninguém deve ficar dizendo para você que já chegou o dia do Senhor. Meus irmãos, que nós vivemos um tempo onde todos os dias tem uma nova revelação sobre a vida de Jesus. E que a Escritura não nos é bastante mais. A gente tem que pensar que alguém ouviu uma mensagem assim, que foi para o inferno, e que foi para o céu, e que viu não sei o quê. Você não tem a obrigação de acreditar nisso. Você tem a obrigação de crer na palavra. Mas nessas coisas não, né? Esses charlatães, esses enganadores, essas pessoas que querem fama, e o YouTube hoje está cheio delas, de todos os lados, de todos os aspectos, de todas as linhas, gente querendo fama, e tudo que se coloca lá começa a curtir, começa a compartilhar, porque o povo não lê a Bíblia, o povo não lê a Escritura e não tem ensino correto. E aí ele diz no versículo 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? O dia do Senhor. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha, duas coisas vão acontecer. A primeira delas,
trevas? O abandono da fé. A fé está sendo abandonada. Muitas vezes as igrejas estão cheias de pessoas, mas estão vazias de crentes, estão vazias de fiéis, estão vazias de cristãos. Está cheio de religiosos, mas não tem gente com coração sincero. Tem gente que parece que vem cumprir um horário semanal, e perde a oportunidade, irmão, irmã, de fato estar ligado a Deus, com seu coração desejoso por Ele, de ouvir a sua voz, de se alimentar, de se fortalecer nele. E aí ele diz: por qual, esse é o filho da perdição, por qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E aqui a gente tem um monte de coisa para falar importante. Primeiro, versículos 4 e 5, nós vemos aí o significado da palavra apostasia, como já falamos, rebelião, negação, abandono. E o homem da iniquidade também chamado de ímpio, no versículo 8, né? No versículo 8, no versículo 9, chamado de iníquo. Irmãos, a palavra iníquo é contra a lei de Deus, é contra Deus, é contra a palavra de Deus. E aqui, todos os dias tem surgido inimigos. Todos os dias tem surgido pessoas contra a lei de Deus, dentro das igrejas e fora delas. Correntes filosóficas, correntes doutrinárias, pessoas que estão aí pregando a si mesmas, que se enchem quando falam, que falam de si, que pregam a si mesmas, que pregam suas experiências e não pregam a Deus, e não exaltam, e não dão glória a Deus na pregação. E esse inimigo é o anticristo, que João também vai falar lá em 1 João 2,18 e 22, 4, 3 e 2 João, versículo 7. Como também é a besta do Apocalipse, capítulo 13. Essa pessoa, que ela propõe um sistema de governo, ela propõe um sistema de estabilidade, ela propõe um sistema imagine, meio assim na música de John Lennon, né? Imagine que não existam países, imagine que não existam línguas, imagine que não exista céu e inferno, imagine que as pessoas se amem, imagine, é o que a música diz, é tão bonita, com aquela melodiazinha do piano tão bem tocada, tão marcante, mas ele está falando de um mundo sem Deus, de um mundo sem lei, de um mundo com permissividade, sem limites. O que muitas ideologias pregam. Como cantava Raul Seixas, faça o que tu queres, pois está tudo na lei. Ou seja, tudo que for está na lei dos homens, está permitido. E a ideia é que cada um tem a sua própria cabeça. Então cada um tem a sua própria lei, pode fazer o que quiser. O cara daqui uns dias vai poder externar o seu desejo pedófilo. Porque a iniquidade está aumentando. Um mundo sem limites. Um país onde o direito é maior que a justiça. Sem justiça. Todo mundo tem direito. Então faça o que você quer, não na lei. E nós estamos vivendo dias de iniquidade, dias de maldade. A maldade está aumentando. É importante que nós sejamos crentes, mas sejamos crentes também inteligentes, ao ponto de percebermos toda a maldade que está aí nos nossos olhos. Toda a filosofia de tudo é permitido, todo mundo pode ser feliz como quiser, fazer o que quer. Quer dizer, mas a minha felicidade implica também em machucar o outro, assassinar o outro, matar um pai de família, uma rima de família, que a esposa tem um filho na barriga e tem mais 3 lá pequenos que tem que agora cuidar, criar, e o arrimo de família foi morto. Mas quem matou tem direitos. Irmãos, só para nós termos ideia como o sistema está todo
corrompido pelo pecado e pela iniquidade. A palavra iniquidade significa contra a lei de Deus. Aprova-se aborto, aprova a adoção por duplas homossexuais, porque não é casal, nunca fale casal, nunca vai ser. Biblicamente falando, isso nunca vai ser chamado de casal. E o mundo está num frenesi iníquo. A maldade está aumentando o tempo inteiro. E tudo agora que antes era vergonhoso, é normal. Nós estamos vendo, e o que eu acho tão interessante é que isso está aqui, nesse texto. Se você observar o que ele vai dizer aí, no versículo 5, ele vai dizer: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E veja o 7: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Segundo Paulo está dizendo aqui, existe algo que está detendo que esse cidadão se manifeste ao mundo. No versículo 6 fica parecendo que é alguma coisa. No versículo 7 parece que é uma pessoa, mas é de fato ou é alguém ou é alguma coisa que não permite que esse mistério se revele ao mundo agora, mas vai se revelar. Vai se revelar. Veja como o negócio é sério e nós não estamos acordando para a situação. Nas filosofias modernas que nós temos hoje, da permissividade, do prazer à torta e à direita, dos bacanais nos antros, nas marchas do orgulho gay. E essas pessoas precisam ouvir a mensagem do Evangelho não com ira da nossa parte, porque ao Senhor pertence a vingança. Nós devemos pregar a todo pecador, mas eles estão juntando ira após ira para o dia do juízo, e eles precisam ser alertados disso. Alguém tem que pregar para eles. Então não cabe a nós ficarmos julgando, mas dizendo o que de fato diz a Escritura. Então, alguma coisa ou alguém está detendo isso. Para alguns estudiosos, seria a pregação do Evangelho que estaria impedindo a manifestação, até que todo o mundo ouça a pregação do Evangelho, então virá o fim. Segundo alguns outros, o próprio Satanás poderia estar segurando isso. Mas, irmãos, eu não creio que seja, eu creio que seja o próprio Deus. Se o homem da iniquidade, se a pessoa que vai propor um mundo imagine, é Deus quem está segurando isso. Porque quem tem o controle da história é Ele. E tanto é Deus que a gente vai ver quais são as consequências daqueles que esperam por Ele, mas daqui a pouco. Veja que ele fala no versículo 4, voltando ao versículo 4, que essa pessoa se opõe a tudo que se chama Deus. Se opõe a tudo que se chama Deus. Né? Ou é objeto de culto. Não somente a fé cristã, mas tudo aquilo que seja pensado em culto. Agora veja aí o versículo 4 ainda. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O irmão Márcio leu um texto, Mateus 24,
a sequência do texto diria que alguns diriam que seria o próprio Cristo. Tem um cidadão de Costa Rica que se arroga em dizer que ele é Jesus Cristo o homem. Tem o logo do Henrique Cristo no Brasil, mas tem os Cristos que são Messias das nações. Que usam a palavra de Deus em seu próprio nome. Recentemente um deles disse isso. Um deles disse: estão falando meu nome em vão. Um deles disse: Jesus Cristo sabe que é sofrido, ele entende porque eu estou sofrendo como sofreu Jesus Cristo. Nós vivemos tempos de messianismo, onde a gente coloca nos homens a nossa confiança, a nossa esperança. E eles estão zombando dos mais pobres e se colocando no lugar de Deus. O versículo 8 diz: então será de fato revelado o iníquo. Agora veja qual é o fim do iníquo: a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ó, a primeira pessoa que nós vemos nesse texto, o Senhor Jesus, é o iníquo. Já vemos o fim dele. Ele não tem poder. Ele pode ter todo o poder militar, todo o poderio tecnológico, mas o Senhor Jesus, com o sopro da sua boca, o destruirá. Glória a Deus. O sopro da sua boca o destruirá. Glória a Deus. Veja que esforço tem Jesus em vencer esse cidadão que vai subir. Na sua vida, com o sopro da sua boca, ele o destruirá pela manifestação da sua vida. Esses versículos 6 a 7 e 8 mostram que o que detém, ou que restringe, o que atrasa, que é alguém ou alguma coisa, tem poder para não deixar isso acontecer. É um empecilho para que isso não aconteça, mas vai acontecer, porque ele vai se manifestar. Nós entendemos que seja Deus ou o próprio Cristo, porque em Apocalipse capítulo 13, os eventos da besta, tudo isso acontece porque o Senhor Jesus ordena que se toque trombeta, que se abra selo, que os fatos aconteçam. Portanto, o pensamento mais correto é: Jesus impede que ele se manifeste, mas na hora ele vai se manifestar, porque Jesus permitirá. Veja que o versículo 7 diz isso: e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O poder de Deus, a autoridade de Cristo o detém. Agora veja, preste bem atenção, os versículos de 10 a 12, nós vamos ver quais são as consequências daqueles que seguem esse cidadão, ou que seguirão esse cidadão. Primeiro que nós vemos aí, que esse espírito ele já está operando, né? Ele já está operando, ele já opera, ele já está acontecendo. E agora nós vemos que há pessoas que estão nesse sistema e que têm prazer nisso, e que gostam disso. Veja o versículo 10. O iníquo para os iníquos, ou seja, aquele que vem para quebrar a lei de Deus, para aqueles que gostam de quebrar a lei de Deus. Lembre-se do Salmo 2. Sacudamos de nós as suas algemas, né? Não queremos nada com esse Deus. As algemas são a lei de Deus, então vamos sacudir isso aí. Não queremos um mundo sem Deus. Veja o versículo 10. Os ímpios serão mantidos em enganação. Por quê? Porque eles
não acolhem a verdade. Versículo 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Se o pecador prefere o pecado em pecado, a culpa é dele. Ele tem total responsabilidade em sua culpa. E então, essa pessoa vem para satisfazer os pecadores. Você gosta de quê? Não, eu gosto de ver uma vida sexualmente desregrada. Recentemente, um deputado, que é uma vergonha para o nosso país, alguém perguntou para ele, e se ele soubesse que o mundo se acabar amanhã, o que ele faria? Podia dizer, olha, eu podia liberar alguém, vender tudo e dar aos pobres, fazer um golpe de caridade. Ele só disse a seguinte frase: eu usaria todos os tipos de drogas lícitas e ilícitas, e eu ia fazer sexo com todo mundo que passasse na minha frente. Eu nunca tive tanta vergonha na minha vida de ser brasileiro. O Brasil é o paraíso da iniquidade. E nós gostamos. Nós temos os corruptos de estimação. Cada um tem o seu próprio corrupto. A vergonha, a sem vergonhice da música brasileira, das novelas brasileiras, dos filmes brasileiros, dos brasileiros que vão assistir a Copa do Mundo. Que vergonha esse país! É vergonhoso ser brasileiro. Minha tia escreveu no grupo da família recentemente, ela viaja muito para fora da missão. Que quando chega lá fora, que ela vai dizer que ela é brasileira, alguém dá um risinho. Alguém já perguntou, mas você é mesmo brasileiro? Porque é vergonhoso ser brasileiro lá fora. Porque o nosso sistema favorece a iniquidade. A nossa nação ama a iniquidade. Lógico que existem os que fazem diferença, mas nós gostamos da corrupção. O sistema, irmãos, é implantado. Está tudo pronto. No mundo opera a iniquidade. João vai dizer que o mundo jaz no maligno. Os ímpios então serão mantidos em enganação, porque eles não acolhem a verdade. É o iníquo para os iníquos. É aquele que é contra a lei de Deus para aqueles que não têm prazer na lei de Deus. O Salmo 1 vai dizer: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Meus irmãos, os ímpios serão mantidos na enganação. Agora veja o versículo 11. Eles que gostam das mentiras do iníquo ou do anticristo são mantidos cativos por ele. Veja aí o versículo 11. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Agora veja que situação complicada. E Deus, ele é autor da mentira. Deus, ele não é o autor da mentira. Ele é a verdade. Nele não há mentira. Em Deus não há mentira nenhuma. Deus é luz, nele não há treva nenhuma.
Mas tem gente que gosta disso. E Deus, em sua soberania, vendo todos os acontecimentos, Ele diz: vocês não querem a mentira, então aí, vivam com a mentira. O sistema, irmãos, mantém pessoas cativas à mentira. O sistema mantém pessoas presas a essa forma prazerosa de curtir a vida, mas que não é prazerosa para Deus. Essas pessoas, elas desejam a ilusão dos prazeres passageiros. Então Deus diz: não é isso que vocês querem? Então fiquem com isso. Veja o versículo 12, parte A. Eles não dão crédito à verdade, eles não acreditam na verdade, a fim de serem julgados todos quantos não dão crédito à verdade. Ele diz assim: olha, a consequência deles é juízo. Eles não acreditam na verdade, eles não acreditam em Deus. Agora veja a parte B. Eles têm prazer na mentira. Pelo contrário, deleitam-se com a injustiça. Eles deleitam-se nas coisas erradas. Eles se alegram com isso. Eles querem que as criancinhas comecem a viver de maneira iníqua. Nas escolas, esse homem da iniquidade vai ser destruído com o sopro da boca de Cristo. Mas antes de ele ser destruído na vinda do Senhor, ele vai oferecer prazeres, ele vai oferecer uma vida de muita imoralidade, mentira e negação da verdade. Mas, irmãos, quem são os cristãos nessa história? Aqui é a parte que nos alegra, aqui é a parte que nos enche de gozo, aqui é a parte que nos enche de empolgação. Quem são os cristãos na história? No versículo 13, os cristãos são amados pelo Senhor. Olha só, vamos ler juntos aí o versículo 13? Vamos lá? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por nós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito. Só nesse versículo, os cristãos, primeiro, são amados por Deus. Eles são amados por Deus. Mas ainda nesse versículo, os cristãos, eles são escolhidos desde o princípio para a salvação. E a palavra princípio aqui é a palavra princípio mais antiga que existe. Essa é a ideia do texto, né? É a palavra grega arquê, ou arquês, que significa primórdios, que significa antes de tudo. Deus, então, nos amou e nos escolheu desde o princípio para a salvação. E para que mais? Para a santificação do Espírito e fé na verdade. Versículo 13, parte B. Diferentemente dos ímpios, dos iníquos, Deus, então, Ele os elege com graça, os enche de fé para que creiam, e então os santificam para apresentá-los a Ele mesmo, como noiva santa e imaculada. Sabe essa sua frieza e essa sua apostasia começando na sua vida? Se você é de Deus, Ele vai preparar você. Mas para isso, volte lá no versículo 1, desculpe, no capítulo 1. Vamos ler os versículos 4 e 5. Vamos lá? A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos em vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância em fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus,
faça de você digno do reino dele. Por causa de Cristo, somos entregues à morte todos os dias. Está escrito lá em Romanos capítulo 8. Quem são os cristãos nessa história? São aqueles que são amados pelo Senhor, são escolhidos desde o princípio para a salvação, santificação do Espírito e fé na verdade. Eles foram eleitos, eles foram escolhidos por Deus em graça, justificados por fé em Cristo e santificados no Espírito de Deus. Quem são os cristãos nessa história? Versículo 14, vamos ler juntos aí, capítulo 2, versículo 14. Vamos lá. Para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, os cristãos, os eleitos de Deus, são chamados pela pregação do Evangelho. Aí você está aqui nessa noite, você veio visitar essa igreja, talvez a primeira vez, talvez a segunda, talvez você veio aqui porque alguém insistiu muito que você viesse. Mas o que diferencia o cristão do iníquo é que o iníquo, ele nega a verdade, ele rejeita a verdade. Mas o cristão, ele é chamado por Deus pela pregação do Evangelho, então ele crê na verdade. Para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Ele chama pelo Evangelho para que você chegue até a glória. Você vai para o céu se você crer no Evangelho. Se o Evangelho transformar a sua vida, se o Evangelho mudar o seu caráter, você é chamado por Deus para ir para a glória. Porque os iníquos não dão crédito à verdade. Eles começam a pensar quais são as perdas de se tornar um cristão. Mas agora eu não vou poder mais fazer isso, eu não vou poder mais fazer aquilo. Eles começam a considerar os prazeres terrenos que ele vai perder. Mas ele não sabe que se ele crer na pregação do Evangelho, ele é chamado para a glória. Quem são os cristãos nessa história? Versículo 15, vamos ler juntos aí? Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Quem são os cristãos? São aqueles que guardam as tradições cristãs. Aí você para e diz o seguinte: peraí, pastor, mas o mundo está tão avançado, tão evoluído, que crer nessas coisas da Bíblia é muito ultrapassado. Sobre a questão de o cristão ser bem quadrado, diz assim: é melhor subir quadrado que descer redondo. Fazendo um trocadilho aí, é melhor subir quadrado que descer redondo. Quem são os cristãos? Eles guardam a tradição. A palavra tradição vem da palavra latina tradis, que significa transferir com fidelidade. Cuja palavra grega também significa a mesma coisa: receber, transferir, transmitir. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23: o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Ele vai dizer também lá em Atos capítulo 20, versículo 35, lembrando-nos das palavras do Senhor Jesus, que mais bem-aventurado dado que receber. Tem que ficar sendo tradicional. A gente tem medo dessa palavra tradicional. Se acha melhor do que tradicional. Ser tradicional é melhor. Tradicional é fiel. Não que todo tradicional seja fiel, mas a palavra tradicional significa ser fiel. Quem são os cristãos nessa história? Eles guardam a palavra de Deus, eles amam isso, eles zelam por ela, eles não ficam em mutação
acompanhando a evolução do mundo. Ah não, se o mundo está evoluindo, a gente também tem que mudar isso agora. O que é que tem as irmãs vestirem um shortinho? Já é aceitável. Não tem problema nenhum. O que é que tem que ficar com uma hoje e com outra amanhã? Ah, vocês são muito carentes, casamento. Tradição. Quem são os cristãos nessa história? Versículo 16, vamos ler juntos aí, quase encerrando. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, que Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu essa salvação e juntos, 17, pode ler. Console o nosso coração e nos confirme no tua obra boa. Então, no versículo 16, eles são amados e consolados eternamente. Irmãos, na vida a gente perde tanta coisa, a gente perde pessoas que a gente ama. A gente perde oportunidades várias. Mas vai chegar o dia que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e nós seremos eternamente consolados por Ele. Essa consolação ela começa nesta vida porque a gente sabe que Deus é soberano, que Ele não perde o controle da história, Ele tem poder sobre tudo, todas as coisas. E é o que Ele diz aí, que nos amou e nos deu eterna consolação, ou seja, a expectativa da eternidade nos consola agora, mas vai chegar o dia que nós não teremos as tristezas que temos hoje, por causa dessa consolação eterna. O meu objetivo nessa noite, como pastor, e segundo o texto da palavra de Deus, é que você se levante da frieza espiritual que você vive, porque você coloca a sua expectativa nas coisas do mundo ou em pessoas que não no Senhor. E você precisa ser aceso por isso nesta noite. Firmar-se na verdade. Não ser morto para com Deus. E o versículo 17 vai dizer quem são os cristãos nesta história. Console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Os cristãos são aqueles que recebem poder de Deus para perseverarem até o fim. Perseverança dos santos. Os santos não perseveram porque há poder neles para perseverar neles mesmos, mas há poder de Deus neles para eles perseverarem. E aí eles passam por perseguições, tribulações e várias outras situações, porque Deus coloca neles o poder para que eles perseverem. Eles se mantêm acesos pela esperança da glória de Deus. Só quero deixar mais uma coisa para os irmãos. Os eventos atuais são os anúncios dos eventos finais. Você precisa acordar hoje, você precisa despertar hoje para seguir a Cristo. Você precisa hoje restabelecer os seus joelhos trôpegos, como diz a palavra de Deus. Você precisa hoje clamar a plenos pulmões e dizer, como diz o salmista do Salmo 42, a minha alma tem sede do Deus vivo. E rogar a Deus, mas buscá-lo para que Ele levante você em sua fé e em sua prática cristã. E a pergunta que eu faço hoje é a seguinte: você precisa de Deus para perseverar, para fortalecer a sua fé? Se você precisa de Deus para perseverar, para que Deus reacenda a sua fé, eu quero orar por você hoje. E eu quero chamar aqui a fé para isso. Eu não estou fazendo apelo para você.
Não, quero orar por você para Deus fortalecer a sua fé hoje. E o meu desejo é que Deus fortaleça a sua fé hoje, que essa palavra ela chegue ao seu coração com todo o poder, como Paulo vai falar na primeira carta. O Evangelho chegou até vocês somente em palavras sobre o poder do Espírito Santo. Então eu quero orar por você hoje, para que Deus renove a sua fé, para que Deus fortaleça você, para que Deus ajude você a queimar os seus passos. Mas não é essa oração que vai fazer isso, mas é o seu desejo demonstrado publicamente que vai fazer com que você tenha atitudes para buscar mais a Deus. Então eu quero chamar você aqui, se você quer orar.